Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesse dia de feriado, dia de finados, dia de pensar em quem a gente muito amou, que a gente gostaria que estivesse a nosso lado até hoje. Ninguém gosta de perder ente querido, mas são coisas da vida. Então, o dia foi que você refletisse, mas especialmente foi um dia de celebração para a torcida do Grêmio, né? E ontem o Grêmio mostrou que está muito afim de ganhar essa Taça Libertadores da América. Aliás, sempre se está afim, porque eu disse que há uma sintonia do torcedor com o clube. O torcedor ontem entendeu até a derrota. Lá pelas tantas, o torcedor estava impaciente, estava irrequieto, mas o torcedor não estava desesperançoso. E eu comentei pela primeira vez na Rádio Grenal, e em todo momento eu disse, olha, a classificação do Grêmio não está periclitando, a menos que o Grêmio tome o segundo gol. Porque aí o segundo gol é o seguinte, né? Toma uma bola de xiripa lá, faz o segundo gol, e aí mete um grandalhão na área, que tinha, né, para entrar, o Ariel, junto com o outro grandalhão, camisa 9, que azucrinou o Alves, Jonathan Alves, a noite inteira, né? Aliás, para mim, ele foi disparado o melhor em campo. Porque eu olhava para campo e só via aquele cara. E o Caicedo, que jogava de vez em quando. Se ele tivesse acompanhado o ritmo do Alves desde o começo do jogo, o Grêmio teria complicações. É que no começo do jogo, os dois estavam se estudando. Ninguém queria nada com nada. Um já estava morto. E o outro achava que não ia morrer nunca. O morto era o Barcelona de Guayaquil. E quem não achava que o outro pudesse reagir era o Grêmio. Mas aí melhorou o jogo. Justamente a gente brincou com o Haroldo de Souza na transmissão, que só tinha uma coisa para mudar aquele semblante, um gol do Barcelona. Terminamos de falar gol do Barcelona. Por quê? Senão o Grêmio estava na dele e o Barcelona já estava entregue às traças, já tinha chegado de viagem às 6 horas da manhã. Nós já recebemos hoje ao meio-dia o China e demos uma volta aí pela cidade e o China ficou conosco aí, né? Para contar histórias de Libertadores da América. Hoje nós ficamos um bom período no preliminar, a imagem do futebol entre 1 e 1h45, falando das 4 Libertadores da América. Aquela de 83, o Grêmio tinha um timaço com o Tita na meia, com o Renato, com o Tarciso, né? Com César, com China, com, meu Deus, Hugo de Leon, Mazzaropi, Paulo Roberto, enfim, era um cano de time, o time do Grêmio. Tinha um bom jogador para cada posição. Agora, em 84, não. O Grêmio já tinha desmanchado o time goleiro, para você ter uma ideia, já era o João Marcos. Modifica um pouco. Né? O Grêmio modificou bastante o time de 83 para 84. Depois veio aquela Libertadores de 95, que o Grêmio ganhou na raça, tendo um adversário, no mínimo, do seu tamanho, mas na nominata melhor, que era o Palmeiras, que eram só jogadores de seleção, e o Grêmio ainda assim na superação ganhou, e quase ganhou o Mundial, né? Encarou com 10 homens o Ajax, estava a 40 e tantos jogos, invicto. 2007 não tinha como ganhar, acho que ninguém ganharia. O Grêmio recém tinha voltado da segunda divisão, já tinha sido bicampeão gaúcho. E quase complica a vida do Boca, mas aí o Sandro Goiano foi expulso na Argentina e nós sabemos que tomando 3 de um time que é melhor do que o Grêmio, fica muito difícil de reverter, mesmo com toda a raça e capacidade. E o torcedor ainda lotou o Estádio Olímpico, né? Por quê? Tinha tomado 3 lá e tinha a frase do Pelaipe, que era um Caxias com grife e tal, e o torcedor disse, olha, vamos reverter em Porto Alegre no grito e tal, e não deu, porque aí o Riquelme, jogando o que estava jogando, deu 5-0 no placar agregado para o Boca. Mas o Grêmio agora está na 5ª decisão de Taça Libertadores da América. 83, 84, 95, 2007 e agora 2017. O Grêmio pode ganhar a Libertadores da América, vai jogar contra um time que tem alguma tradição recente. O Lanús sempre teve nome, a gente sempre conheceu o Lanús de nome. Time médio da Argentina, vá que um dia seja campeão argentino, vá que um dia seja campeão de alguma taça daquelas, aí ganhou o argentino, ganhou as tais taças e já
na Libertadores da América foi o melhor da primeira fase, beneficiado, é verdade, pela escalação irregular de um jogador da Chapecoense, mas ali é bom que fique bem claro o que aconteceu. A escalação daquele jogador irregular da Chapecoense só deu ao Lanús a vantagem de 2 mandos de final, contra o River e contra o Grêmio, né? Porque ele foi o melhor do grupo, não seria o melhor da geral hoje, né? Ficaria atrás do River e do próprio Grêmio. Aliás, o River fez uma campanha irrepreensível até a última rodada da fase de classificação. E o Lanús, beneficiado por essas coisas todas, né, a escalação irregular, os critérios de ser o melhor daí na primeira fase, acabou sempre decidindo em casa e leva esta vantagem para o seu estádio, La Fortaleza, justamente porque o Grêmio, justamente porque foi o melhor da primeira fase, superando o Grêmio, mesmo que agora o Grêmio seja o melhor, né, da competição, o time que mais pontos fez. Então, às vezes o regulamento nos favorece e às vezes não nos favorece. Bom, mas o Grêmio tem algumas preocupações. O Barrios, por exemplo, terá 20 dias para se recuperar de uma lesão muscular. O Barrios tem uma lesão mínima, segundo o departamento médico do Grêmio. Quando se tem uma lesão mínima, se pressupõe que vá se curar em 20 dias. Por isso, o Barrios é um dos pouquíssimos titulares, quem sabe até o único, que vai jogar contra o Santos na partida imediatamente anterior ao jogo contra o Lanús. Por quê? O Grêmio terá 5 jogos, esse contra o Santos será o 5º jogo pré-Lanús. E o Grêmio terá até um jogo contra o Vitória no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E nesse 5º jogo é que o Grêmio vai colocar a equipe reserva. O Grêmio quer angariar pontos no Campeonato Brasileiro para ficar ali em 4º, 5º, 6º, 7º. Se ficar entre os 4, ainda vai para a fase de grupos. O Grêmio vai administrar, porque nunca esteve tão perto de ser campeão da Taça Libertadores da América nos últimos anos. Bom, Edilson e Kahneman estão com 2 cartões amarelos. Essa é a parte ruim para o lado do Grêmio, mas para o lado do Lanús tem uma parte pior, que tem 5 jogadores com 2 cartões amarelos. Ontem tivemos 54.128 espectadores na Arena. O próximo jogo será contra o Lanús no dia 22, que será aqui na Arena, quer dizer, o torcedor loguinho vai ter que comprar o seu ingresso assim que começar a venda, e a grande decisão na Argentina no dia 29, logo em seguida, o campeão vai para Abu Dhabi para jogar lá o Mundial de Clubes. O Grêmio joga contra o Flamengo domingo, com os titulares que estiverem inteiros, porque agora é uma hora que não se pode estourar, né? Alguns jogadores ontem mostravam desgaste no final. Partida às 17 horas na Arena. O Luan ontem renovou o contrato, 1 hora antes da partida, quando o Grêmio chegou, até antes do Grêmio chegar, foi às 18 horas, me lembro, 18h30 por aí, o Grêmio anunciou a renovação do Luan, que vai receber salário retroativo, de janeiro até agora, no valor mais ou menos de 4 milhões, parcelados em 7 vezes, 10% a mais também na participação dos direitos federativos vai ter o Luan, e a fixação do valor dos direitos econômicos em 18 milhões de euros, conforme queria tanto o jogador quanto o seu representante. No Internacional, uma resposta interessante hoje pela manhã. Cerca de 2.500 colorados acompanharam o treino no estádio Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens de uma verdadeira festa para dar resposta ao Grêmio, para dizer, olha, nós estamos aí, nós estamos subindo e tal. Foi uma festa, claro que organizada pela Popular do Colorado, junto com a direção do clube. Potker e Damião treinaram e o Internacional vai ter todos os titulares possíveis contra o CRB. Não tem o Klaus, não tem o Hernando para a zaga, vai o Danilo Silva mesmo, que é o que se tem. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Danilo Silva, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, com o Damião. Ontem o Flamengo
eliminou o Fluminense e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Hoje o Sport joga, mas para cumprir carnê, tomou 2-0 do Júnior Barranquilla em casa, está praticamente eliminado. Esse jogo redundou na queda do Vanderlei Luxemburgo. E o Independiente joga hoje também, tocou 4-1 na Argentina no primeiro jogo, vai decidir no Paraguai contra o Nacional com uma ampla vantagem. China, qual foi o tamanho da conquista do Grêmio ontem à noite, chegando na sua quinta final de Taça Libertadores da América? Tudo bem, China? Tudo bem, boa noite, Obrigado Rec. pelo retorno ou pela permanência. Boa Já conhecemos noite, todas as dependências da UBRA aqui, boa noite aos museus, teus telespectadores aí, minha saudação aos amigos gremistas e parabenizá-los por essa conquista, porque não é todo ano, todo dia, toda hora que se chega a uma final de Libertadores. Eu acho que o Grêmio trabalhou bem com o seu elenco, o Renato está bem resolvido com relação a isso. O Grêmio priorizou a Libertadores, apostou todas as fichas na Libertadores. Houve momentos em que o Grêmio tirou o pé do acelerador em algumas competições, porque estavam com os sentidos todos voltados para a Libertadores, para chegar à final. O objetivo foi alcançado, o Grêmio está na final. Certamente haverá um novo planejamento agora, o Renato deve sentar com a direção, com seus pares lá, e afinar o que vai ser trabalhado até o dia 22. É lógico que a gente não pode se desligar totalmente do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio tem que chegar entre os primeiros para garantir a vaga direta e também ir trabalhando, já pensando lá no dia 22. Há muitos jogadores ainda com alguns descontos. O Barros, o Michel, que está voltando, já está numa fase muito boa, mas ainda não está 100%, tanto é que não começou os 2 jogos. Mas eu creio que até lá o Grêmio vai estar certinho. Eu vi coisas boas no jogo de ontem. E o importante é aquilo que o Grêmio vinha vendendo para os seus torcedores e o Renato para os seus jogadores. E o torcedor comprou essa ideia e os jogadores também. Libertadores, são 180 minutos. O primeiro resultado lá foi ótimo, extremamente positivo. E aqui o Grêmio administrou como soube fazer já na Copa do Brasil ano passado e nesse ano quando administrou o jogo com o Botafogo. É verdade, o Grêmio está sabendo fazer a hora, né? Está controlando as coisas ao seu, não bel prazer, mas ao seu modo, né? O Grêmio conseguiu arrumar um modus faciendi, né? Bom, em determinado momento tem que colocar os reservas. Vamos tomar a palma, vamos botar os reservas. Em determinado momento tem até que exagerar. É claro que o final da história a gente não sabe ainda, mas está perto de acontecer. E o que está perto de acontecer é o melhor para o Grêmio. E como disse o Mazzaropi hoje pela manhã na Rádio Grenal, estava ouvindo, o Mazzaropi disse o seguinte: o importante era chegar. Porque para ser campeão tem que chegar. Então o Grêmio chegou. E agora vai caprichar ao máximo nessa preparação para tentar o tri da Taça Libertadores da América. Daqui a pouco eu volto um pouco mais com China e todos os nossos convidados. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, nosso segundo bloco. Thiago José lá na ponta, narrador de diversas emissoras, né? Nas horas vagas prega a moral e os bons costumes, porque tem, né? O cara eu pego o evangelho. Pega o evangelho. Pego o evangelho. Bom, gente... eu não quis escancarar, mas então também. É pastor também, tá bem? Com muito orgulho, muita alegria, na verdade. E muito bom narrador e muito boa pessoa também, isso que eu quis dizer. Isso que eu quis dizer.
Na Arena eu vivi uma experiência um pouco diferente. Narrou por qual rádio? Não, ontem eu não fui narrador, ontem eu fui repórter da estação web e fiquei na zona mista. Tu tá múltiplo. É que o web jornalismo, né, que você sabe bem, é um macaco velho aí da comunicação. Na web a gente faz de tudo. Eu só não comentei ainda. Mas a gente narra, a gente faz plantão. E ontem a gente fez a grátis experiência de estar lá na zona mista. Além de tocar uma rádio web o dia inteiro, né? Exatamente, além de estar na rádio Cristo para Todos. O dia inteiro. E é uma rádio bem interessante. O senhor vai bem, seu Felipe Assunção? Tinha nos abandonado, mas em todo caso, bem-vindo. Boa noite, Rec. Boa noite aos demais da bancada. Acho que tomei um veto teu, né? Tu não me deu o cartão aquele tradicional, mas fazia muito tempo que não comparecia e legal estar aqui de novo. Pra gente falar um pouquinho do nosso Inter e falar um pouquinho de futebol. Luiz Gustavo Garrido, do Movimento Grêmio Democrático, está aqui feliz da vida com a classificação do Grêmio. Feliz da vida, agradeço o convite, prazer estar aqui com todos. Parabenizar pelo novo desafio aí, frente à Rádio Grenal, tenho certeza que vai ser muito bem sucedido como sempre. E mandar um abraço para todos os gremistas que estão nos assistindo, felizes da vida, um pouquinho preocupados com o desempenho ontem, mas sem dúvida, bem preparados para a final. Bom, o China já participou do primeiro bloco, continua conosco, e hoje ao meio-dia nós fizemos uma leitura junto com o China dos 4 times da Taça Libertadores da América, e eu gostei daquela brincadeira. Já até dei uma pincelada no primeiro bloco. No 83 o Grêmio era um cano de time. 84 já tinha piorado. Até vamos recordar, tu lembra o time de 84? João Marcos, eu me lembro porque era frangueiro. João Marcos, Raul, Baidec. Raul, Paulo Roberto, quem é melhor? Não. Paulo Roberto. Paulo Roberto? Sim. O Raul fica bravo. Não, mas é meu amigo, mas eu não... Meu amigo também. Ele disse que ele foi o primeiro ala do futebol brasileiro. Mas pode ser no futebol de praia, né, China? Também. Não, mas o Raul... Hoje sim. Na época não. O Raul, como dizia o falecido Capitão Frone, seu Verade, onde é que me arranjou outro faceirista? Porque o Raul era muito ofensivo, né? Faceirista. Seu Frone era... Tudo ele dizia, vamos ver. Né? Vamos ver. O De Leon e o Paulo César. Baidec de Leão, Paulo César Magalhães. Bom, aí continuava a mesma base. Eu, o Luiz Carlos e o Oswaldo, Luiz Carlos Martins. Já tinha mudado bastante. Ou tinha o Tita antes. Ou o Luiz Fernando, às vezes era o Luiz Fernando Paulista, que jogava. Mas aí... na frente, Tarciso, Guilherme Macugli. Sempre e Renato Tarciso e Guilherme Macugli. Tinha ainda bons jogadores. O Guilherme foi extraordinário, centroavante de base, mas estava sempre lesionado. Outro jogador que participou também, o Júlio César, um loirinho do Flamengo. Sim, né? lembro, ponteiro esquerdo. Ponteiro de recuo, né? Era tipo o Zagallo e tal, né? Rec, mas eu não peguei esse raciocínio aí a gente está falando de futebol. Mas 83, qual é a associação desses comparativos, dessas finais do Grêmio? 83, o Grêmio era um grande time. 84 era um time médio, meia boca. Perdeu para o Independiente, porque o Independiente era melhor, aí teve aquela história do bicho que o China contou hoje, criou um clima ruim, mas ninguém entregou o jogo, né? Ficou uma situação desagradável, que a direção do Grêmio não precisava, nem os jogadores. Um time do tamanho do Grêmio discutir bicho às vésperas de uma decisão de Isso acontece, né? Nas melhores famílias, 2015 aconteceu com a gente, com o Tigres, né? Era uma Libertadores muito similar, essa do Grêmio atual, com a do Inter de 2015. O Inter chegou bem, também estava bem. E aí teve a parada para a Copa do Mundo. O que fez? Discutiu o prêmio. Exatamente. A de 84 até hoje, muita gente diz que entregaram o jogo, que alguns atletas não se esmeraram. E a história de 84 eu contei ontem na Grenal, contei hoje ao meio-dia. O Samuel Ratinoff, que era o empresário mais famoso do mundo e que levava os times daqui para fora, um dos empresários mais famosos entre os brasileiros, que levava o mundo afora, ele trouxe a fita errada. Trouxe um Independiente reserva, e aí o China assistiu na concentração. E o que vocês comentavam, China, que ia ser barbado? Esse Independiente, vamos ser bi. Olhamos, esses caras aí que vão jogar com a gente. Aí depois veio o problema do bicho, que também complicou. Uma direção experiente. Mas tem semelhança também com o Inter. Claro, Inter foram as lesões. O REC, eu fiz essa associação, até porque essa Libertadores está no caminho para o Grêmio, né? Apesar da performance não ser adequada com o histórico, né? Acho que há 3 meses atrás o Grêmio era favoritíssimo. Hoje, no futebol, nas 4 linhas, não é favoritíssimo. É igual. Ontem eu cheguei a dizer que era 50-50 ou no máximo 48 para 1, 52 para o Grêmio. Pelo tamanho da camisa, dá para dizer que o Grêmio tem 51-49 ou 52-48. Mas a questão, Thiago José. A questão do Grêmio ontem passa muito pela, na minha opinião,
o Renato Portaluppi fez uma de professor Pardal, né? Tudo bem que o Cícero é o bruxo, né? Aquela coisa toda, é um jogador que já jogou com ele, mas você não muda um esquema. Até o China, ex-atleta, pode falar melhor. Eu já vou defender meu parceiro lá. Já. Bom debate. Se ele não fizesse isso ontem, ele ia fazer quando? Tira tudo. Foi o meu comentário com devido inicial. respeito, a gente tem que testar no brasileiro, né? Não vamos mudar para 12. Não, mas o jogador não veio só para jogar os jogadores. Não, mas vamos testar o esquema, né? Não o jogador. Esse é o segundo ponto. Utilizar o Cícero. Esse é o segundo ponto que eu ia fazer, porque você sempre tem uma análise mais teórica, tática, e você tem uma análise mais de contexto. E a gente sabe que hoje o futebol ele é, no mínimo, tridimensional, né? Ele é emoção, ele é psicologia, ele é rendimento físico e ele é também análise tática. Então, a análise tática ontem foi muito assim, problemática, né? O Renato Portaluppi, ele muda o esquema tático, ele muda um conceito de futebol consagrado numa partida de semifinal. Agora, o que o China está trazendo é verdade. Se ele quisesse, com o carro andando, trocar um pneu, era ontem. Mas ele ontem, se aquela bola na trave entra, isso eram 27 do segundo tempo. Muda o cenário, né? E na zona mista, ontem deu aquela bola na trave, olhava para os lados assim, havia o pessoal da Grenal estava por ali, das outras emissoras, a gente estava por ali, a gente se olhava assim, olha... Então, eu entendo esse contexto, acho que o China, como alguém de vestiário, traz esse termômetro e é importantíssimo. Eu até nem tenho tanta condição de fazer essa análise porque eu não fui atleta, mas do ponto de vista teórico e tático, foi uma mas vamos analisar o jogo de ontem. Quantos minutos durou o 4-4-2? Foram, olha, pelo menos uns 60 minutos. Mas o Luan recuou logo em seguida, abandonou o Cícero. Mas aí é que está o problema, ele não achou... Voltou para o 4-2-3-1. Aí a culpa nem foi do técnico. Ali o inocente, o Renato. Porque o Luan, simplesmente, ele resolveu desaparecer do jogo. Uma hora estava na ponta direita, outra hora estava na ponta esquerda. Não, mas aí ele perdeu a referência, né? É que sem o centroavante, ele... Aí que eu digo... Bom, aí sim. Aí que eu digo, só apenas 7 dias... Mas o Cícero estava ali, ele jogou mal. Eu acho que ele jogou mal. Não, mas aí eu acho que prevalece o China, aí o China tem a caneta para assinar e validar essa questão. Aí foi a atmosfera do jogo, né, China? Já vem de 3-0 do primeiro jogo. O Cícero é um jogador que tem que ser aproveitado pela qualidade. O Cícero tem qualidade. É bom jogador. Então o Renato eu acho que o Grêmio está fazendo aproveitou... o que o Inter está fazendo. Quem fica para o ano que vem. O Grêmio não tem convicção nem se o Barrios e o Fernandinho pode ficar. E aí entra a situação pecuniária. Porque se o Grêmio for campeão da Libertadores da América, ok, sonho realizado, pode demorar mais 5, 6 anos, e aí vai administrando, pode fazer o que fez em 2015, vai dar uma arrefecida. Se não ganhar, vem uma frustração do tamanho de um bonde. Aí começa de novo lá, tem que ganhar pelo menos a Copa do Brasil, ou tem que pelo menos ser campeão gaúcho, ou tem que ser, pelo menos ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o vestiário não está com essa reflexão ainda, Rec. Essa reflexão. Não, eu estou dizendo até nas definições. Mas eu acho que isso tudo tá postergado, ele está assim no gancho, no pincel. Isso claro não é que o Renato quer o Fernandinho, porque ele podia escalar o Everton, já todo mundo conhece o Fernandinho. Mas no caso do Cícero, eu concordo com o China, se não escalasse ontem, vai escalar quando? Não tem mais Mas então essa é a justificativa, que ele mexeu numa peça. Pífero, não tem mais Cícero. Ele mexeu em uma peça e uma peça que veio para ser titular, que veio com tarimba de grande jogador. Não, é um grande jogador. Cícero não veio para ser titular. Não, eu digo no... Peraí, deixa eu responder então. Não, mas o Michel estava lesionado. Senão tu vai responder. Ele é um grande jogador dentro do grupo da análise do grupo que o Grêmio tem. O Cícero é um bom jogador. Agora, ele não tem chance de ser titular nesse momento, pelo contexto todo, mas ele é um grande jogador. Não, ele é um jogador hoje, veio de São Paulo, jogou no Fluminense, jogador que tem uma qualidade. Eu vejo que o Renato teve boa vontade com ele e ele teve boa vontade com o Renato em tentar colaborar numa função que não é dele. Outra análise que não foi falada aqui agora. 2 ou 3 vezes ele entrou impedido por falta do hábito da posição. Sim. E eu já havia relatado antes, pela experiência, pela qualidade dele, ele teria que ter feito os gols. Mesmo fora de forma, pesado, aquele gol de cabeça, o do pé direito até mas o de cabeça, de frente, não, ali não. Ali ele não pode perdoar. E é o forte dele.
O problema para mim... Eu acho que estava muito fácil para ele. Ele é bom cabeceador. Ali era só desviar do goleiro. A gente está sozinho, né? Estamos analisando o Cícero, né? Mas o Fernandinho foi outro jogador que não respondeu, né? O Fernandinho... Ele atrapalhou o Cortez, foi só o que ele fez. Não marcou e nem atacou, né? Ele fez... O cruzamento foi dele pro Cícero. Foi do Fernandinho, mas foi a única jogada. A frase do Garrido é perfeita. Ele não marcou e não atacou. E aí acabou com o Cortez. Cortez olhava para ele e disse, meu filho, ou tu fica lá na frente, ou tu gosta. ouvi gente recompor quando o outro não ataca. Eu já vi o cara recompor quando o outro ataca. Ouvi torcedores reclamando do Cortez, mas... Não. Eu acho assim, ó, que para analisar o Grêmio, para fazer essa avaliação da final da Libertadores, Grêmio e Lanús ali, ó, a gente tem que partir do princípio que o jogo de ontem, vamos falar, o futebol, claro, estava jogado, né? E outra coisa, desculpa, eu estive num outro programa lá e conversando com o pessoal, e eles falando, o Lanús chegou em cima da hora, não sei o quê, e eu disse... Lanús não, o Barcelona. Já está pensando no dia 22. Das duas, uma. Ou os caras vão dar uma resposta porque vão entrar soltos, sem a responsabilidade do jogo, e foi... O Barcelona fez um grande jogo também. Quem estava copiando, até eu perguntei para o Jeromel na saída, na zona mista, eu perguntei, poxa, mas parecia que o Grêmio estava com aquele piano nas costas. Claro, o Grêmio tinha tudo a perder, quer dizer assim, mas parecia que o Grêmio devia ter entrado solto. Mas aí que entra a tese que eu quero defender. Quando você mexe na espinha dorsal do time, você deixa o jogador desconfortável. Você via na saída para o intervalo, ali na zona mista, a gente fazia o relato, a cara do Renato a gente não precisa nem dizer. Viu a sequência das jogadas? Eles avisaram que iam fazer o gol, né? Os jogadores passavam com um semblante totalmente assim, desconcertados, intranquilos. Com 3-0 no placar, você não pode ir para o intervalo assim. Por isso que eu digo, eu entendo a tese de que era o jogo para fazer alguma coisa, porque era páreo corrido, como o colega que comentou com propriedade, mas quando você mexe na espinha dorsal do clube, do time, do jeito que o time joga, olha lá a cabeçada, ó. Essa aí faz eu acho que a tua análise, a tua análise é perfeita, mas ela não, ela tem que ser avaliada para que momento, hein, China? Esse momento de futebol, semifinal, final de campeonato, tu trabalha 50%, 60% com o psicológico, porque tu já tá na reta final da performance do clube, no esquema tático, ele já vem numa campanha. Então eu acho que o Grêmio já entrou ali, sabedor, o Grêmio sem o pé. Se fosse um jogo para resultado, o Grêmio ia entrar mordendo. A arena com 55 mil pessoas, mas é a atmosfera. Thiago colocaria o Jael? Garrido colocaria o Jael? De começo, pelo esquema. Vocês estão falando agora, depois. Mas aí ele tem que ser coerente com a tese que ele colocou. Aí ele mantém o esquema tático. Eu falo assim... Não, eu estou dizendo o Jael. Eu não estou falando da função. O Jael é tirar pedra na cruz. Mas o Jael é quem faz a função do Barrios no segunda opção. Eu estou enganado, eu estou falando do Grêmio. Não vamos ser dramáticos, então colocaríamos o Jael no intervalo. Quando vimos que já não estava andando como deveria. Exato, boa. Então eu penso assim, tentou uma ideia. Eu achei que ele ia fazer isso. Eu achei que ele ia colocar o Everton. Inclusive eu preguei aqui ontem e preguei na transmissão que ele colocasse o Everton de cara, e não o Cícero. Por que não o Everton de centroavante? Ele já fez a referência. E o Renato defendeu lá atrás, há uns 6 meses, que ele era 9. Depois, há 3 meses, ele disse que ele era do flanco. E o Renato mudou o conceito sobre o Everton. Aí quando tem a liderança do Renato, a simbologia, os resultados que o Renato trouxe, não há aquela censura, né? Porque o Renato pegou um segundo volante e colocou lá como pivô, né? No lugar do Barrios. Aí não há essa censura. Isso aí é do futebol. O Grêmio está na semifinal da Libertadores. Claro. Não há. Agora quando Outro dia eu ouvi um comentarista dizer o seguinte: se como fosse é que a gente vai criticar o Renato abrindo a boca? É isso aí. Eu até quero deixar claro, né? Essa minha análise, ela não é uma análise de crucifixão do Renato Portaluppi. Eu acho que ele é um baita de um treinador. Eu só estou falando que, como eu falei no começo da minha tese ali, você tem a leitura teórico-tático, e isso não pode, porque vai que ele repete esse esquema. Né? Agora, com certeza, você tem uma leitura de contexto, tá? 3-0, para o corrido, lá no vestiário, gente, vamos entrar, vamos tocar a bola, vamos deixar os caras vir para ver qual é a deles. Isso tudo a gente não pode, porque futebol não é jogado na prancheta, futebol é jogado ali no relvado, como diz os portugueses, né? Mas inegavelmente ontem
ao menos na minha opinião, o Renato foi professor Pardal, e se aquela bola na trave do segundo tempo, a 27, 28 do segundo tempo, aquela bola entra, aí são 2-0 para um time equatoriano que não tem nada a perder, e o Grêmio já com 2 alterações queimadas. Né? Mas o Grêmio nunca podia tomar o 2-0. O Grêmio jogou de sangue doce, com um pezinho... Não, inclusive o gol que tomamos, se não me engano, o Arthur tirou o pé de uma dividida anteriormente. Por isso que eu me surpreendi até. A minha equipe escolheu o Arthur o melhor em campo. Eu escolhi o Arthur também. Mas eu não gostei do Arthur ontem. Ele jogou quando ele quis. Aliás, o Grêmio inteiro. O Grêmio inteiro. Agora achei que falar daqui para frente. Analisa o Grêmio fora. Eu só gostei do camisa 9 do Barcelona, que jogou o tempo inteiro, buscou o jogo, o Alves, o Jonatas Alves, e depois puxou o Caicedo para jogar. Ele já voltou para o meio-campo para ter campo para lançar o Caicedo, mostrou que ia fazer isso, e na terceira tentativa, gol dos caras. Lateralzinho esquerdo muito... Eu quero... O 10, muito bom, o capitão também. O 10 estava morto. Mas o 10, os caras jogaram O Damian Dias, se tivesse chegado domingo à noite, o Grêmio ia comer uma cuica para se classificar, porque ele deu os doces aos 15 do segundo tempo, o Damian Dias. Ele não voltava mais. Puxou a gravatinha. Eu disse, a próxima substituição não era. A próxima substituição é a saída do camisa 10. Não por insuficiência técnica. Ele não tem mais condições. Não, mas o time estava mal fisicamente. Olha a Barcelona e Palmeiras e Santos. Pô, eles ganharam dos paulistas aqui no preparo físico, nos jogos de volta. E por isso está pintando o tri da América, por teu desespero, Felipe, porque vai dar. Olha aqui, ó, do jeito que está se desenhando, né? Eu queria jogar para a mesa, que eu vejo decidir na Argentina. Eles vão preparar um clima danado. Não, mas o Rec, tem que avaliar. Não sabe sofrer. Aí entra a avaliação aqui do nosso narrador. Do Thiago, desculpa, Thiago. Não tem problema. Aí lembra entra a do avaliação. Louro José, que nós temos Louro o Thiago José, boa. Nós temos o Thiago José e a Ana Maria. Uma vez por semana aqui, toda vez ele faz a mesma piada. Louro José. Ninguém acha engraçado. Aí eu acho que a gente tem que avaliar a performance do Grêmio real, taticamente. Eu acho que o jogo, os 3-0 lá, ele foi muito mais mensurado por conquistar a vaga do que pela performance do Grêmio em campo. Lá o Grêmio jogou postado. Exato. E jogou e fez os gols no erro do Barcelona. Muito eficiente. Mas o Grêmio não foi exigido. Eu, como colorado, agora o Rec deu uma corneta, claro, não quero que o Grêmio seja campeão, mas o caminho está se desenhando. Só que o Grêmio não joga um bom futebol no mínimo há 2 meses e meio. 3 meses atrás, aquele Grêmio que encantou pelo conjunto, pelo toque de bola rápido, esse não vem sendo o Grêmio aí dos últimos 2 meses. Nem no 3-0 de lá? Aí tem que analisar isso. Nem no 3-0 Acabei de dizer que o Grêmio ganhou de 3-0, mas não foi exigido a altura de jogar um futebol. Não foi. O Grêmio jogou. Não foi, não. Eu tô sério? Porque eu posso ter que tocar. 2 partidas de exceção. É mais importante. É possível jogar tanto futebol vistoso na Libertadores? Não é. É resultado. Mas quero trazer um dado aqui, então. 2 times que jogaram a marcar o Grêmio teve dificuldade. E vou trazer 2 questões. O Botafogo, limitadíssimo o Botafogo. Ajudou mais 4. Limitadíssimo. O Grêmio aqui fez o gol e foi aquele... Mas sem o Luan, né? Tudo bem. Mas o Botafogo, um time limitado, o Grêmio tem muito mais peça individual. E o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro o Bahia, o Avaí. Não, mas eu quero pegar 2 eliminatórias, Zé. O Cruzeiro, mesmo tendo peças individuais, não tinha uma harmonia tática definida. E por ter um treinador que é matreiro, o Mano Menezes, que jogou num 4-5-1 com o Grêmio as 2 partidas, eliminou o Grêmio. E foram 2 times que só marcaram o Grêmio. E se tu pegar o Lanús, o que prevalece no Lanús? Esquema tático, postura tática. O Lanús estava tomando 2-0 do River e a postura era a mesma. Então, a vontade era a mesma. Eu penso que o Grêmio fez 2 partidas de exceção, que voltou a jogar bem como vinha jogando lá atrás, que foi contra o Corinthians e esse jogo com o Barcelona lá. Fez os 2 jogos bons, jogos convincentes, mesmo não vencendo o Corinthians lá. Claro que o Corinthians vem mal, vem isso, vem aquilo, mas com o Grêmio a pegada deles foi diferente. Eu acho que o Grêmio até o Cruzeiro, quando eliminou o Fluminense e estava numa trajetória no Brasileiro, o Grêmio estava encantando, o Grêmio ganhou do Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil, jogando muito futebol. Depois começou aquela mescla de revezar jogador, o Grêmio começou a perder um pouco. Aí a saída do Luan, né? Olha aqui, ó, 83, 84 nós já falamos. 95, o Grêmio tinha um time que tinha mais nome do que ele, mas jogava no mesmo tamanho, que era
Palmeiras. O Palmeiras tinha só jogador de seleção. Todas as posições eram jogador de seleção. A exceção do goleiro, que era frangueiro, que era o Sérgio, porque o Veloso estava lesionado, uma coisa assim. Né? O goleiro do Palmeiras... Sérgio. Isso. Era muito ruim. Né? Então, 83, 84, 95, 2007... Ficou de muitíssimo bom tamanho o título para o Boca, porque era o melhor time da América, disparado, e ganharia de qualquer outro. Não era só do Grêmio, que tinha saído há 2 anos da segunda divisão. Né? E aquele time do Grêmio era muito parecido com essa questão de postagem tática e vontade. Mas faltou o técnico. E agora nós estamos discutindo já. 2007. Não, mas aí entra uma conspiração. Vamos trazer dados. Vai ser a 5ª final do Grêmio Libertadores. Contra a Argentina o Grêmio não ganhou, né? Foram 13, Independiente, Boca, e espero que seja contra o Lanús, né? Então, é uma análise. Mas acho que até um cara me mandou uma piada ontem, disse que há uma Lanús no fim do túnel. Aí o Colorado responde, Ceará? Eu vejo, Rec, da crônica nossa esportiva... Que bobagem. Hein? Da crônica nossa esportiva, a análise está sendo muito mais feita... pelo histórico dos times, aí não se compara, o Grêmio é campeão, e eu acho que está se deixando de lado a performance nas 4 linhas. Eu acho que está se trabalhando, depois daquele 3-0, muito a camiseta do Grêmio perante a Libertadores, é muita conspiração da atmosfera, e dentro das 4 linhas não está se avaliando, acho, vou ter a oportunidade de vir aqui de novo, acho que não é páreo corrido, não, como está sendo dito. Não. Na atmosfera, a nossa crônica... Tem páreo corrido? Mas está se vendendo essa conspiração desde o 3-0, que agora vai, a Libertadores está no caminho do Grêmio, está pelo histórico. O Lanús recentemente já foi campeão da Supercopa Argentina, campeão argentino, campeão da Sul-Americana. Vem beliscando. É um clube que se organizou, que é estruturado. E passou sempre por River, São Lourenço, só pauleira. Hoje à tarde, no preliminar, eu acabei falando, vou para quem não viu, e principalmente vocês que estão Estávamos agora no debatendo. caminho. Exato. Então, o que eu penso é o seguinte, a expectativa e a ambição dos jogadores do Lanús de se tornarem campeões pela primeira vez, isso é um... Pesa, né? Pesa. Não teve vestiário, mobilização. Isso é um fator... Mas essa camisa que tu está vestindo aí... Pro bem e pro mal, né? Outro fator que eu queria que vocês analisassem, China. Pode esquecer isso. China, eu acho que isso já passou um pouco Isso já dá mais motivação pro próprio Lanús, cara. Não, mas não tenha dúvida. Então, o Guerrinha tem uma frase... O Grêmio vai chegar lá achando motivado. Daqui a pouco perde motivado. Não, mas o Rec, tem uma outra questão. Mas o peso de nunca ter ganho... Não, esse é um peso motivador do outro lado. Só que tem uma outra questão. Se tornar campeão e sem participar dúvida da história do... Mas para o jogador que não tem psicológico, pesa e afunda também, né? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. E o Grêmio tem que saber... Isso o Renato vai saber passar os jogadores. Vai ter que saber lidar com essas duas situações. Essa questão que ele comentou, a verdade, agora eu preciso elogiar o Renato Portaluppi. Por que tu usa sempre o Portaluppi junto? É uma pergunta. Não é porque ele criticou e disse que agora vai elogiar. Não, é que na verdade é um cacoete assim meio de rádio. O Renato Portaluppi. Mas é que sabe que ele é de Renato Curitiba. Carioca. Não, o Renato é o Renato. O Thiago é torcedor do Coritiba. Não, é que assim, a gente é um cacoete do rádio, na verdade. O rádio, se você está no silêncio, é prejuízo. A TV ainda tem mais. Então, é um cacoete você preencher os espaços. Então, Renato, parabéns, porque esse tipo de oba-oba a gente não vê no vestiário. Não é. Páreo corrido, peso de camisa, você não vê. Existe nos torcedores. Os torcedores dizem assim, nós vamos acabar com o mundo. Isso é verdade. Mas para ficar claro para ti, eu estou falando da conspiração da nossa crônica, da atmosfera que passa pro torcedor. O torcedor antes do Grêmio sempre... Eu acho que tu tá vendo chifre em cabeça de cavalo. Não, Rec, não. Tá se jogando muita camiseta. Um outro fator, não tem gol qualificado. Não pesa nada isso é ruim pro Grêmio. Não, acho que pesa. Pesa para te analisar os números. Então quando o Inter foi jogar com o Barcelona, eu disse na Rádio Guaíba, na época, que era um jogo só e que dava para encarar, e nem contava com aquele monte de gente se lesionando no Barcelona, né? Que foi perdendo jogadores no meio do caminho. Porém, o que ficou para a história? O Inter vai jogar mais 10 vezes e o Barcelona vai ganhar 9. Eu sei que é um time argentino, mas o que se diz... Lá na Argentina, inclusive, quando se falava no começo da competição, é que tinha 2 enormes jogando
Estudiantes e River. Tinha um muito bom, ou bom, São Lourenço. E o Lanús, que era o que iria surpreender. Quando um time vai surpreender é porque ele não tem o tamanho dos outros. O Lanús é o Coritiba da Argentina, viu? Você falou que eu sou torcedor do Coritiba. O Lanús é, claro, talvez um pouquinho outro, mas é o Coritiba da Argentina. O Coritiba, um Atlético Paranaense. Mas concordo com o Felipe que é pau a pau. A decisão é lá e hoje o Lanús está jogando um pouco mais do que o Grêmio porque teve que se matar para passar por Mas eu acho que tem um diferencial. Embora o River Plate tem um goleiro muito ruim e uma defesa muito ruim. Sabe qual é o apelido deles? Galinhas, lá pros portenhos. Eles abriram as pernas, pelo amor de quem, né? Com 2-0, com o jogo daqui, ó, hein, China? E eu estranhei porque não foi... Você que sabe o humor do vestiário, com 2-0 o jogo aqui, China. Não, Não, 2-0 não, 3-0. Não, no agregado, tá? Mas sim, mas já tomar 4. E não é uma coisa típica do argentino, né? Exatamente. O terceiro... Não teve catimba? O segundo pênalti... Se fosse em outra situação, eles vinham todos. Exatamente. Não, mas a gente não viu o River morcegando o jogo, a gente não viu falta, a gente não... Né? Mas quem assistiu aqui Lanús e São Lourenço, por exemplo? Quem é que assistiu? Lanús e São Lourenço e Lanús e River, as duas. Se vocês olharem o jogo, 80% a postura tática do Lanús foi igual nos 4 jogos. E o Lanús tomou 2 gols do River. Na minha opinião, que assistiu o jogo, aquele pênalti... Foi um pênalti ali de amadorismo do zagueiro, porque não se faz aquele pênalti sem a bola. E o juiz deu o pênalti. E o segundo gol, o goleiro falhou e o cara fez o gol. O River não jogou. A minha esperança da final é desse goleiro aí. Horrível, foi horrível. Não, desculpa. Não, só comentar que a minha grande esperança dessa final é o nosso goleiro do Lanús, que ele gosta de bater uma roupa, né? Ele bate roupa. Eu acho que não ter o fator gol qualificado favorece o Lanús. E tem prorrogação, e a prorrogação vai ser Acho lá. que o Grêmio saindo daqui com uma vitória de 1-0 com gol qualificado, o Grêmio seria campeão. Porque daí tu joga aquele gol, tu tá vivo no jogo 100%. Agora, tu faz a segunda partida fora, aí pesa um pouco a atmosfera do ambiente e o time tá sempre vivo. Mas se tu ganha de 1-0, pode jogar pelo empate. Mas o time de fora também vai estar sempre vivo. Se tiver 2-1 pro Lanús, lá o Grêmio faz 2-2 e acabou. Mas o gol qualificado muda um pouco o espírito. Muda o espírito. O torcedor do Grêmio tem que ir para esse primeiro jogo com a barba feita, o bigode feito, com tudo feito, porque vai ser jogo de 1-1, 2-1. Não vai ser... Posso aqui me queimar, enfim, mas o jogo não vai ser um jogo assim, vamos fazer score para lá a gente poder... Não, vai ser jogo pegado, mordido, 2-1, 1-0. Esse é o bom do futebol. Porque daqui a pouco dá uma zebra, faz 3-0. Não, mas aí tudo bem. Aí foi o que aconteceu com o Barcelona. Né? O Grêmio foi lá, pimba 1-0. Tal, o goleirão armou a barreira errado. Tudo bem. Agora, é como eu falei... O Luan com contrato renovado, ganhou mais 10%, botou mais 4 milhões no bolso. Não, mas não vem jogando desse... Mas agora... Eu acho que o Luan, por exemplo... Mas dá uma motivação. O Luan não é desse. Analisando... Poder comer agulha e costela. O Luan fez em Barcelona. Poder comer picanha. Analisando os dois times, eu acho que o Luan é o fator diferencial que pode surgir nessa final. Só que aí eu acho que virou a moeda. O Grêmio tinha, além do Luan, que pra mim é o único... Tem quem de craque lá? O Acosta? Não tem craque. Centroavante o 10 deles é bom. Mas não é craque. O time muito equilibrado, time veloz, tu não sobressai. O Luan se sobressai, o Luan enxerga o jogo melhor, o Luan coloca uma bola diferente. Já vou dizer pra torcida do Grêmio não chamar o rapaz esse de corno, porque deu azar pro River. Fica bravo. Mas foi o narrador Chapa Branca que chamou de corno, né? A história toda é assim, ó. Centroavante. Tem um narrador de uma rádio Chapa Branca, tipo essas rádios, a Inferno e a Pachola, que são Chapa Branca, torce pro clube, e o cara tá narrando e não sei o que, e vossos corno e não sei o que, papapá, e chegou no ouvido... Você não é Chapa Branca, isso é um... eu queria saber que Chapa Branca... agressivo. Não. Ordinário. Chapa Branca, pra mim, é aquele que se omite, aquele que tá sempre de bem... Não, Chapa Branca é o que assume. Não, a rádio que eu quero dizer assim, a rádio... Eu conheço um dirigente Chapa Branca há muitos anos, é mais ou menos isso. Não, isso que o cara fez foi má educação, eu não tô comparando eles até com os meus amigos da Pachola e do Inferno, um beijo pra eles aí. O que eu quero dizer assim, a rádio é identificada com o River. E ele exagerou na... E ele exagerou, ele xingou o cara, falou de malalete aqui também, FDP se emocionou. Mas uma audiência então, porque a torcida gritou. Bom, é o tamanho do River. Olha o tamanho do River, né? Mas não viralizou agora o torcedor que falou nós vamos acabar com o mundo aí? Tá todo mundo gritando, fizeram trapo, fizeram... Hoje todo mundo tem rádio, com o planeta, exatamente.
Bom, a gente tem que falar aberto. Hoje, com a internet, aí todo mundo dá opinião. Todo mundo é comentarista. Desculpa, mas é verdade. Todo mundo é comentarista, todo mundo tem programa. Agora, toda a internet está ali, o cara vai lá e posta, aí viraliza isso aí. Todo mundo tá no ar, né? Então, o torcedor que bote a barba de molho, porque a análise que eu faço é um jogo pegadíssimo, 2-0. Centroavante não é Dan. Sandy Júnior. 38 ou 39 anos? Não, 36. 37. Não, é mais. 37. 37 Mas pegou uma estrada de chão ali, dá pra ver. Ele trabalhou em mina de carvão, né? Mas tá fininho, hein? Tá fininho, correndo, mordendo. Pegou a estrada de chão assim no rostinho, mas bateu o biotipo do cara. Se nós formos comparar com o Barros, que eu acho que 32, 33, fisicamente está muito pior. Eu e o China, aqui, ó, pessoal, estamos conservados. O China tá bem. O China tá com 53? 58. 58, você acha? Não, é aqui, o China tá bem. O China já tá tirando erva da cuia, já. Tô quase recebendo a plaquinha que ela botou no carro. Mas deixa eu falar bem do Renato, vou chamar só de Renato. Mais uma vez? Não, eu tenho que falar bem. Morde a sopra. O jornalismo é morde a sopra. Parabéns, Renato, porque ontem você foi no torcedor e disse, pô, gente... O cara nem entrou em campo aqui, nós estamos classificados, você vai ficar... Isso eu acho que o Renato... Mas eu entendi a vaia mais como pro Cícero saindo que pro Jael entrando. Não, eu perguntei na transmissão. Os dois, eu acho. O pessoal tava na arquibancada, mas tem que entrar o Jael, e ninguém entendia, ninguém achou que ia pensar aquilo. Pra qual dos três? Entrou muito bem. O cabeçaço que ele deu, né? E aí, quando tá bem, não tem censura, né? O cara, quando pede pra torcida calar a boca, quando tá bem, também tá tudo bem, né? Se é o Filipão... Não, se é o Dali ou do aconteceu com o D'Alessandro, eu fui um dos que repreendi, na minha opinião, entre os colorados, enfim, achei errado, mas tomou um tamanho, uma proporção... Mas o Dali pode, né? Não. Calma. Não, ninguém pode. Na minha opinião, como colorado, o torcedor é a maior fortaleza. O Renato pode tudo. Não, mas tô dizendo por isso, pelo momento. Pega o Renato numa zona classificatória, ou o Renato de 2011, 2012, se a torcida não cai de cabeça nele. Pega o Renato em outra situação. Foi o inverso, né? O Renato pediu pra acalmar. Ali tava... que foi após o jogo e o torcedor tentou de jeito. Você tá certo. Eu quis dizer que o Dali pode, porque o Dali é identificado, na boa e na ruim. Então, se tem alguém que pudesse fazer alguma coisa... Mas tu tens razão. Não, foi diferente. O Renato pediu e ele soltou, ele enfrentou a torcida. Aí... Tá, mas para aí um pouquinho, ele pediu pra vaiar, mas ele não sabia se a vaia era pra ele, pela ousadia de colocar o Jael, e o torcedor... Não, mas ele escutou os cartazes já tinha entrado o Everton? Ou a saída do Cícero. Já tinha entrado o Everton? Não, acho que foi no Cícero. Foi na questão Cícero. Já tinha entrado o Jael. Era o Cícero, eu acho. Aí é o seguinte, era pro Cícero, era pro Jael ou era pro Renato? Não, mas o Renato não escuta só vai, ele escuta os caras atrás do banco falando. Quando ele faz assim, não é só vai. Alguém xingou o Cícero ou xingou o Jael. Pô, não, tem palavra no meio ali, não é só na vai. coletiva, ele falou na coletiva sobre isso? Eu não fiz, eu confesso. Eu acho que ele não falou. Mas eu acho que foi pro Cícero, porque houve até uma histeria coletiva daquele lado, a gente senta ali atrás do Renato, de aplaudir o Jael dominou a bola e todo mundo gritou. Não, mas foi após a intervenção dele que todo mundo gritou. Foi muito engraçado. Eu lembrei de um fato. No Olímpico, um jogo lá, pegando fogo no jogo, eu dominei a bola. O Olímpico era horrível, tu tinha que andar com um pedaço de pau. O termo gaúcho, eu acho que surgiu de matar a bola, porque a gente jogava no Olímpico com aquele gramado. Primeiro tu tinha que matar a bexiga para depois... Eu tava vivo, tinha que dar uma paulada. Pelo amor de Deus. E a bola pula, e a torcida começou a vaiar, cara, começaram a me vaiar. Eu pisei na bola e mandei vaiar. Querem vaiar? Baixou. Eu me lembro desse episódio. Seguiu o jogo. Vamos tomar banho, tio. Eu sou o dono. Às vezes eu pergunto... E a gente acha que o jogador não dá bola, às vezes. Às vezes eu pergunto pros jogadores, onde eu trabalho, quem é a pessoa mais importante no clube? É o presidente, é o treinador, é fulano, não sei. Eu falei, o cara mais poderoso do clube. Quem é? Que até vou te perguntar, eu acho que já... Jogador? O cara que está de posse na bola. É o que detém. O cara que está com a bola, ele pode enterrar todo um projeto. Tudo. Mas, China, mas tu concorda que na tua época, por esse momento atual, as coisas se tornaram, elas tomaram uma... Espetacularizaram. Exatamente. Virou, vamos... Blindam demais. E virou uma profissionalização, virou um negócio hoje. Então, quando virou um negócio, quando eu me refiro que o D'Alessandro não pode fazer isso... É porque hoje, na tua época, não tinha 100 mil associados. Hoje tem 100 mil associados, tá? Então, assim... Vai dizer que o torcedor é dono do clube. Não é que o torcedor é dono do clube. O China falou quando do espetáculo.
Quem é o cara mais importante? É quem está ali para decidir. Ok, Rec. Mas no contexto geral, o dono do clube é o torcedor, porque ele é o perene. Não, mas eu só estou fazendo... O cara é torcedor a vida inteira. O jogador, ele está ali e passa. O dirigente está ali e passa. O torcedor não passa. Ok, mas eu quis fazer esse comparativo com o China... São dois contextos. Porque até lá atrás, de repente, não teria essa repercussão toda. Por quê? Primeiro que hoje o clube, hoje o que tem de canal aí, né? De interatividade, de aparição, enfim. E outra, hoje o associado, o torcedor, ele é um cliente do clube. E o jogador é um produto. Então, o que eu digo assim, tem que estar casado isso. Tu não pode afrontar aquele cara que é o teu maior orçamento hoje, que é o associado. Hoje o associado, o Inter coloca 4 milhões dentro do caixa. Então, não é, o D'Alessandro pode tudo, não. Não que não pode tudo, mas se tem alguém que possa... Aí é que tá. Eu acho que ele se expressou de forma errada, ele não precisava ser tão incisivo. Tudo bem, mas assim, vamos parar por aí. Se tu pegar o histórico do Inter pra trás... Ele tem poder, ele mandou os caras calarem a boca e ninguém falou. É isso que eu quero chegar lá. Além da torcida, os microfones pegaram o que ele pede pros jogadores não se manifestar. Ninguém fala. Peraí. Aí tu não escuta após o jogo vir o dirigente e fazer a representação do clube. Aí sabe quem é que veio dar a entrevista de novo? O D'Alessandro. Tudo bem, ele veio, amenizou, se explicou, ele se dá bem com o microfone, mas cadê a voz do clube institucional? Isso é importante. E aí o torcedor não enxerga por que o Inter é instável há 7 anos, por que o Inter do Guto Ferreira é instável, por que o Inter do Dorival Júnior, por que o Inter do Abel, todos os Inters dessa década... Mal do Abel. Não vai... Eu tô dando um exemplo. Ninguém encarrilhou, ninguém deu certo no Inter nos últimos anos. Hein? É uma instabilidade, por quê? Porque vem de cima para baixo. Por que um treinador como o Guto está aí sempre na corda bamba? Porque não tem alinhamento. É difícil se o Guto não tiver respaldo, ou se não derem o respaldo, não estou defendendo. O China sabe. Tu pegar jogador com corpo hoje, com a abrangência que deu da Alessandra, é difícil tu administrar. É só tu pegar e olhar para trás. Mas então a tua tese é que a instabilidade do vestiário do Inter nos últimos 7 anos é porque o jogador manda mais que o Porque os jogadores governam o vestiário há muitos anos e passa por essas lideranças que não têm limite. Concordo, o D'Alessandro faz parte da minha área, mas tem que ter limite, tem que estar alinhado com a gestão do clube. E muitas vezes passa do limite. E isso tu vê no próprio reflexo do comando do técnico. Antes que eu apanhe do China. China já participou do primeiro bloco, muito obrigado. Boa janta. Manda um abraço pro Renato Portaluppi. Não vai comer demais que velho... Renato Portaluppi. Não come demais de noite, que velho, quando come demais, bom, não dorme. Esse é tu, viu, Rec? Ele tá... Parabéns, 58 aninhos bem vividos ali. É bom tu ter uma chinelada nele e agora ele está... Mas só antes de dar o meu boa noite e ir embora... as 3 estrelinhas, você não vai mostrar? Que tu sempre se balaqueia com essas 3 estrelas. Tem só 4 que foram campeões brasileiros da América e do mundo. China, De Leon, Paulo Roberto e Tarcísio. Rec, eu consegui mudar fiz parte daquela geração que mudou o logotipo do Grêmio, cara. Botou o Mundi lá, o mapa Mundi. O único cara que... mas isso aí tem que ser dito. São 114 anos do Grêmio de história. O único que subiu a rampa do Palácio no Planalto com um tal de João Avelante, não sei o que ele era, mas subiu com uma taça lá para levar para o presidente da República, fui eu. Então, os outros têm que me olhar de baixo para cima. Só que eu não... Isso aí para mim não é nada. Papai, tu subiu junto com o presidente da FIFA? Claro. E como é que o Grêmio não era campeão do mundo FIFA? Eu acho que o Avelange era pirata, então. Ele ficou... Eu tento concordar com essa Isso é uma bobagem. Pois é, mas isso aí já foi. Isso aí é uma bobagem. Mas a FIFA já tinha assumido com esse gesto. O torcedor... Vai que assumir agora de novo? Viu, Rec? O torcedor esquece muito rápido. Os diretores, principalmente. O torcedor até lembra. Os diretores esquecem muito. É bom esse China. Eles esquecem muito. A gente tem uma trajetória tão bonita no clube, mas os caras pegam e... Não utilizam isso, né? Mas isso não é só no clube, a sociedade está assim. Hoje, para mim... A sociedade está nojenta. Rex, sou funcionário do Grêmio. Até não podia nem estar falando aqui, porque tem uns dodóizinhos lá que não gostam muito. Sim. Mas agora está mais para eu poder assistir um jogo do Grêmio, sabe como é que eu faço? É um cara que me dá um convite ali. Isso é triste. Eu tenho o meu crachá de funcionário. O cara botou 3 estrelas no peito. Eu tenho que subir 6 lances de...
Pô, com o meu joelho, como é que eu vou subir? Não, isso aí, ó, o pessoal do Grêmio tá assistindo, isso aí então... não se faz com o campeão do mundo brasileiro da Libertadores, não é porque o China tá aqui não. Mas aconteceu no Inter com o Jair e com o Batista também. Foram barrados no Beira-Rio. Mas desde já convidado, aí comigo na tribuna de honra sempre que quiser. Não, eu tenho o amigo Zé Carlos ali da Bereta Galvanizadora, Nova Santa Rita, que sempre... mas isso aí tem que partir da parte institucional. Por quê? Porque isso aí tem que pegar a história, não tô? Lá no Inter também. Tem que ter lá um setor do pessoal, dos jogadores. Então, Gil, eu administro o grupo Só Campeões do Mundo, só os campeões do mundo. No Zap? E o Tonho tava lá para fora, chegou, pô, como é que eu faço para ir no jogo? Minha família cobre, a família da gente cobra da gente, né? Pô, vocês conseguiram tudo isso. Vou no jogo, ao menos. E muitas vezes uma organizada ganha um monte de ingresso. Mas aí tem gente que ganha ingresso lá, não, isso, funcionários. E aí isso é mais do que ingresso, mais do que ingresso. Os caras conseguem mexer no institucional do clube, muitas vezes. Muito bem. Valeu, China. Boa janta. Valeu. Já voltamos. Estamos de volta com o Luiz Gustavo Garrido, do Grêmio Porto Alegrense, conselheiro do Grêmio, com o Felipe Assunção, do Internacional, conselheiro do Internacional, e o Thiago José, que é narrador de futebol. Bom, seguidamente está aqui no preliminar, hoje nos dá a honra da presença também aqui no Cadeira Cativa. A torcida do Internacional se manifestando dessa maneira aí, com 2.500 presentes, não é ansiedade para voltar, não é um incentivo final para ganhar do CRB, é para mostrar para o Grêmio que o Inter não está morto. E aí, vou te dizer, não dá nem para criticar tanto os dirigentes que manipularam a torcida, porque não vão me dizer que foi espontânea a presença de 2.500 num feriado, que está todo mundo indo para a praia, ou todo mundo, alguns pé da vida porque o Grêmio está decidindo a Libertadores. Então, eu acho que isso aí foi meio orquestrado, mas de qualquer forma, louvável para mostrar o tamanho do Internacional. O Grêmio já fez isso também quando o Inter tinha uma sequência forte, a torcida do Grêmio foi ao estádio, mas vejam só, pode deixar a imagem aí, o Felipe pode ir falando até em cima, tem barulho aí, mas pode ir falando. Não, é que eu acho que isso aí é compreensível pelo momento. O torcedor colorado, nós torcedores, quando o time tá vendo o adversário ganhar, chegar, machuca, né? Machuca no interior do Colorado, por exemplo. Então isso aí faz com que aflore a paixão. Isso aí faz com que o torcedor, no momento que ele pode ajudar, no momento que ele tem como contribuir, ele demonstrar o amor pelo clube. Eu acho que essa questão é muito mais vinculada a esse momento bom que o Grêmio está passando. Por isso que o torcedor se voltou contra o D'Alessandro numa das raras vezes nas redes sociais. Não, 2%, 3%, 97% os caras falam. Eu fui um dos que me manifestei para os meus amigos, para o meu circuito de colorados contra. E aí volta ao que nós conversamos no início. Vamos pegar só o ponto que o D'Alessandro e mais nenhum jogador pode se voltar contra o torcedor. D'Alessandro. É uma das coisas que são reflexo da gestão dos últimos anos de não ter comando. Porque o D'Alessandro tem todo o direito de errar ou de fazer... mas ele não pode ser o protagonista. Da diretoria, né? Não, claro, tem que estar alinhado isso aí, ou tem que ter o respaldo. O que é o respaldo? Se ele tomou uma atitude errada que ele mesmo se desculpou pós-jogo, com o torcedor, que ele estava de cabeça quente, cadê o dirigente para fazer a representação do clube, pro associado, para falar em nome da instituição? Isso não acontece. Ele saiu do campo, ainda teve vozes pedindo para ele falar, falando para o grupo de jogadores, não, ninguém fala, e a gente não vê o diretor, o vice de futebol e nem o presidente fazer uma representação oficial. Mas daí não perde o vestiário? Mas aí que tá. Eu discutir hoje o Inter nas 4 linhas é muito difícil. É muito difícil porque esse processo de continuismo, esse processo que tu não consegue identificar onde é que tá a clareza das coisas, não acontece no Inter há muito tempo. E o D'Alessandro, infelizmente, está dentro desse processo. Um ciclo que não acaba, um ciclo que tu não vê inovação nesse processo. E virou até assessor de imprensa. Exatamente. Onde é que está o reflexo disso? Não tem a voz de comando, entendeu? Tu não vê a voz, tu não vê a liderança, tu não vê o clube exercer o seu comando. Tu vê jogadores que dentro da hierarquia é funcionário, tem que exercer a plataforma do clube, não a dele. E isso quando o diretor ou o presidente não vai dar entrevista no final... Vou te fazer uma pergunta para vocês três aí, não tem problema.
mas mais para o Felipe, porque é conselheiro. Vocês acham que a volta do D'Alessandro foi uma necessidade imperiosa para garantir o mínimo, que era voltar para a Série A, ou convicção na bola do D'Alessandro? Eu acho que o D'Alessandro, sendo patrimônio do clube, tinha que voltar. Eu acho. Eu queria iniciar respondendo por fazer parte, por ser colorado, também estar compondo o Conselho Deliberativo, fazer política no clube, participar mais próximo. Conselho Deliberativo é o nome do teu movimento? Sócio Deliberativo. Eu acho que o D'Alessandro veio muito mais para uma simbologia, uma carência do Inter naquele momento de ter a queda para a segunda divisão, do que si próprio para reestruturar. O que eu vejo de um clube que cai para a segunda divisão? Começa do zero uma reestruturação, mas como reestruturação? Parte do seu grupo de jogadores, a partir daí tu vai trabalhar assim as questões salariais, folha, isso, aquilo. O Inter não fez nada disso. Eu queria entender... Então, mas daí não sobe. Eu cheguei em determinado momento a dizer aqui, não se preocupem, colorados. Eu conheço o Internacional de 35 anos, bem profundamente, o Grêmio também. Não se preocupe, o Grêmio faria a mesma coisa. Não se preocupem. Na hora H, se precisar gastar, o presidente vai gastar o que tiver que gastar. E foi o que aconteceu. Ele não vai entrar para a história como não tendo subido. Aí que eu quero chegar, Rec. Tu me fez uma pergunta que eu quero concluir. Então, eu acho que veio muito mais por uma simbologia do que, sim, se preocupar em cair para a segunda divisão, entender por que caiu e olhar para trás por que caiu. Porque não caiu, não foi só em 2016. Caiu pela essa trajetória de falta de comando, de falta de esclarecimento dos processos, porque o torcedor só enxerga o futebol no entretenimento, da cerveja, do gol, mas não enxerga por que acontece esse tipo de situação. Acontece pelos desmandos. O Inter caiu para a segunda divisão por diversos desmandos de vestiário, de gestão. Então, Rec, veio mais por uma simbologia e uma carência do torcedor. Isso é a minha opinião. Tanto é que o D'Alessandro vai... Acho que por a questão da trajetória dele pelo clube, vai renovar por mais um ano e vai encerrar a carreira dele. Então, se fosse para iniciar um novo processo, não se traria o D'Alessandro. Tá, mas agora vai para a primeira divisão e vai se manter o D'Alessandro? Mas o que o Felipe está falando de simbologia, se a gente voltar no Inter, quando ele vence o Paysandu em 2002 e começa toda uma reconstrução, começa do zero, uma reconstrução profissional, e o Inter colhe todos os títulos que colheu naquela década. E o Grêmio trouxe um cara certo naquela época. Sim. Muricy. Deixa eu só... Quer que eu te lembre um pouquinho? Desculpa, eu tenho que te falar. Primeiro ano do Fernando Carvalho, 2002, o Fernando Carvalho usou... Ele pegou... O Inter estava carente de jogadores. O Inter vinha com o Tim, camisa 10, o Inter tinha o Luiz Cláudio de centroavante, o Inter tinha o Ederson na lateral esquerda, o Inter tinha jogadores que era de segunda divisão no ano 2000, 2001. Fernando Carvalho, no primeiro ano, encheu o Inter de medalhão na época. Júnior Baiano, Fabiano, ex-meia do São Paulo, Fernando Baiano, trouxe o Carlos Miguel na época do Grêmio. Onde é que eu quero chegar? Aquele bundô do centro médio, o Alexandre Rottweiler, aquele. Trouxe diversos jogadores. Ele tentou, eu acho que como o Inter vinha por uma carência, ele tentou fazer um time cascudo que trouxesse resultado. O que aconteceu? Carlos Miguel também tu falou? Carlos Miguel, eu falei. O que aconteceu? Era implementada a lei do passe naquele ano, então o clube não tinha ainda o entendimento dos contratos a longo prazo. E a oportunidade que deu a lei do passe do Inter contratar esses jogadores fez com que o Inter fizesse contratos curtos. Então chegou no meio do ano, o Júnior Baiano, outros jogadores já estavam vendo contrato com outro clube para renovar. E ali o Inter quase foi para a segunda divisão, ok? A reconstrução do Inter começa em 2003, onde o Inter traz o Muricy Ramalho do Figueirense e começa um time mediano, que aí trouxe Sangalete, trouxe o Flávio do Palmeiras, trouxe o Jefferson Feijão na época. Então isso para mim é reconstrução. Eu acho que o Inter deveria, até porque são os mesmos que estão no futebol, deveria usar esse exemplo. E aí eu ia chegar na simbologia, porque hoje, por exemplo, você falou assim, o Grêmio faria a mesma coisa. O Grêmio está cozinhando a renovação do Luan faz 6 meses. Por quê? Porque não estava aceitando integralmente o pedido do jogador. Mas aceitou tudo no final? Mais ou menos. Mas aceitou porque senão ele ia ficar livre. Só vocês não conseguiu fechar como o Grêmio quis. O meu ponto para tentar convergir com o que está dizendo o Felipe é que, de fato, o Internacional ele não está tendo uma gestão como teve essa virada em 2003 e está vivendo muito do passado. O que eu quis dizer é uma situação específica, que quando um dirigente
está na segunda divisão. Se ele sente, hoje em dia, com todo esse caminhão de dinheiro que gira ao redor do futebol, que não vai subir, ele diz, eu não vou entrar para a história como não tendo subido. Mas o que fez o Rafael Bandeira dos Santos quando o Grêmio caiu para a segunda divisão? Sem dinheiro, sem nada. Ele foi morar no Rio de Janeiro para poder fazer escala de arbitragem, para poder fazer a tabela dos jogos e para poder se juntar ao Euricão e mudar o critério do campeonato subsequente. Ao invés de subir menos, subir mais. O REC, aí tem que ter coragem para mudar e tem que ter gestão. Que eles fazem qualquer coisa, os dirigentes. O Palmeiras reconstruiu um time, quando o Palmeiras caiu, o Palmeiras reconstruiu um time, é só tu olhar. E não estou nem condenando, porque a pressão do conselho, da imprensa e da torcida, eu fui o único cristão no microfone das emissoras grandes que me expus ao extremo quando o Grêmio, no começo de 2014, com o Filipão no comando, de 15, começou a mandar tudo que foi medalhão embora. Eu tenho várias frases que eu disse na época. Eu não derramaria uma lágrima por Dudu, Barcos, Elano, Zé Roberto, Marcelo Moreno, nem nada. O Grêmio não tem saída, o Grêmio não tem estádio, o Grêmio não tem dinheiro, vai dizer o quê? E tem um administrador agora que sabe que os caras vão bater na janela, ele era prefeito lá de Osório, os caras iam bater na janela. Prefeito! Mas é por isso que eu digo que ele não deu tudo que o Luan quis ganhar. Não, mas aí... Não deu dinheiro. Ele deu o retroativo porque estava ele fez o que é do futebol. Ele deu o que é do futebol. Ele não deu como o Inter tem feito. Mas deu mais 10% para o Luan. Mas ele deu na hora que ele não podia... 500 mil. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, nós estamos falando a mesma coisa. Ele deu quando ele não podia mais defender o clube. Ele defendeu do jeito que podia, porque ele ia ficar livre. Pela cabeça do empresário, que ontem mandou uma nota calhorda, uma nota ridícula, dizendo que ele não complicou em momento algum, que era falácia da imprensa. Ele tramou tudo com a imprensa. Os caras diziam exatamente... E sabe como é que os repórteres davam notícia? Eu falei com o empresário. Quer dizer, nem escondiam que ele estava complicando. Eu acabei de falar com o empresário, aí ele me larga uma nota dessas, eu acho que ele está pensando que está lidando com um imbecil. Aí ele complicou e ele ia ia fazer a cabeça do Luan, para o Luan ficar livre. Sabe quem é que defendeu o Grêmio? Foi Renato Portaluppi, que pegou o Luan e disse, tu não vai sacanear o Grêmio, deu um mata-leão, tu vai acabar com a tua vida como o Ronaldinho, não pode chegar em Porto Alegre. Foi o Renato, que também cuidou do clube, desci pelo estilo que tem, porque o Renato também está sempre se garantindo, e faz bem. Né? Pensa também no lado dele, e é gremista, e está no contexto, e quer ser campeão da Libertadores. O Renato é diferenciado. E quer ser campeão do mundo, e se tornou cada vez mais diferenciado. Eu não engolia muito, mas estou engolindo. E aprendeu muito desde quando ele queria não jogar gauchão para ir jogar futebol ali no Rio. Veio muito diferente. Hoje ele usa os interesses do clube para se favorecer. Ele tirou proveito das críticas. Ele não ficou bravo com as críticas. O que ele fez com o Luan, alguém fez com ele. A gente saiu um pouco, o REC. Mas o presidente Romildo, só para concluir, estava encurralado, deu a multa, que é só de 18, que o Grêmio queria 25, deu mais 10% para calar a boca do empresário, que vai, sei lá, se vai pagar as contas dele, vai investir o dinheiro, vai ganhar um caminhão de dinheiro. O Luan vai pagar as contas dele, vai investir, não sei o que vai fazer, mas ficou com mais 4 milhões no bolso de retroativo, que era compromisso do Grêmio. O Grêmio disse que ia aumentar o automático e não aumentou. Já tinha feito isso com outro jogador no passado e recente. E deu problema. O Pedro Rocha também. E o Grêmio teve que dar aumento para o Pedro Rocha. E agora, com o Jeromel, lembra? Que deu aquela confusão, que ele quase foi para o Flamengo. O Grêmio agora aumentou o Jeromel, para não começar o ano de novo no tumulto. Arrumar um empresário que foi lá oferecer para o Flamengo, para deixar o Grêmio embretado. Então, ele não tinha o que mais fazer. Então, deu 10%, o que ele fez que era do futebol. Que ele não podia pagar $1 milhão por mês, ele deu 10%. Não podia pagar $1 milhão, porque ele queria o maior salário do clube. Aí deu 10%, para calar a boca do empresário e dele. Deu os 4 milhões de retroativo, porque era lei. Conseguiu só o parcelamento. E deu a multa também. Então, o Grêmio cedeu tudo o que eles queriam. Por quê? Porque passaram os 6 meses que você falou. Lá atrás, ele estava centrado, os interesses do Grêmio, se juntou com o Renato, o presidente, juntou forças, não conseguiu. Passou o tempo. Vem janeiro, faltam 2 meses. Volta das férias, faltam 2 meses. E também a semifinal da Libertadores também ajudou, né? Também, tudo. O Renato chamar ele e também por... Tu não pode abdicar de um jogador nessa hora, né? Nessa hora prevalece o clube. E vamos combinar que o salário do Luan...
a médio prazo é indiferente, porque todo mundo sabe que em janeiro provavelmente ele vai sair, então quanto ele vai ganhar para frente... E é isso que eu quis dizer, o presidente do Grêmio fez o que é do futebol, ele não propôs como, eu citei do Inter, eu sei que a gente estava falando do Inter, acabou... enfim, acabou virando a chave, o REC mais uma vez virou de novo o programa. Então assim, o Anderson, por exemplo, veio sem nenhum lastro de futebol, ganhando 400, 450 mil. O Luan tem todo esse lastro de ser a estrela do futebol há 600. Sabe quando o Grêmio trouxe o Fernandinho, o que o Grêmio pensou em 2014? Para te ver como as situações se repetem. O Grêmio achou que colocando o Fernandinho ele ia se tornar um time ainda mais diferenciado no Campeonato Brasileiro que se desenhava para ele ganhar, porque ninguém queria ganhar também em 2014. E aí contratou o Fernandinho para dar um up, para dar uma força para o Filipão. Já tinha Alain Ruiz, tinha não sei o que e tal. Trouxe o Fernandinho. Ao invés do Fernandinho ajudar, 2014? 2014. Em 2014 o Inter classificou para a Libertadores. Mas deu aquela arrancada. Mas o Grêmio rateou 5 jogos e o Inter se garantiu em 5 jogos. O Grêmio perde do Cruzeiro aqui por 1-0, eu estava naquele jogo. Perdeu para o Bahia. A gente saiu um pouco, eu só quis fazer essa referência e foi bom tu trazer 2003. Esse é o tipo de reconstrução. Agora, eu queria entender... Mas tu quer reconstrução no perigo? O Grêmio fez a reconstrução quando ia jogar o chão, não ia jogar a semifinal. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, perigo. O Inter conseguiu... tentou no Gauchão fazer. Quando o Inter contrata Camilo e Damião, já é desespero. O Inter conseguiu, numa Série B, e nesse ano, de novo, mais uma vez patinar em cima das próprias forças, dentro do próprio Inter. O Inter conseguiu, nessas 38 rodadas... ficar no mínimo 20% patinando. E mesmo assim vai acabar 5, 7 pontos na frente. É o que eu acho. E tá aí. Diz no caneco? Claro. Trouxe 2 treinadores para te ver. Era o momento mais tranquilo para te construir um trabalho, sem toda essa pressão. A exigência dos adversários, ridículo. O Inter conseguiu ainda, e é líder, vai subir... pelas peças individuais fora, não tem constituição tática, não tem construção de equipe nenhuma. Já volvemos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E o endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A Protegere traz até você uma inovação que une segurança e tecnologia. É a Portaria Virtual, um serviço de monitoramento feito totalmente por câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse serviço da Protegere traz como ponto alto um sofisticado software que fica totalmente à disposição dos moradores. Fique tranquilo, a nossa tecnologia está com você. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramento, portaria e rondas internas. Entre em contato com a Protegere para proteger-se pelo fone 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. Insulfilme e sua parceria Solargar Saint-Gobain. Empresa francesa com mais de 300 anos no mercado mundial. Sabe lá o que é isso? Fabrica 60% dos vidros automotivos do planeta com sua marca premium de filmes de controle solar e segurança. Solargar são películas de alto desempenho com garantias de 10 anos para seus veículos. Venha tomar um café conosco e conheça o que é a melhor película em qualidade, acabamento, desempenho, em rejeição de raios ultravioleta e infravermelho. Ligue, agende instalação 30 21 23 23. Estou falando da Insulfilme. 999
969-2190. Fale com a Natália, Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Saiba mais. zagoradiadores.com.br, vende para todo o Brasil. Você é proprietário dos veículos das marcas Hyundai e Kia? Venha conhecer a Auto Coreia Service. Uma oficina especializada com atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019-2986, em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Auto Coreia, com K, Coreia, sem o I, autocoreaservice.com. Bar Pizzas é show. Não vai querer fazer a mulher trabalhar hoje, né? Vai pedir uma pizza. Atende de domingo a domingo, a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora e vai assistindo um filmezinho, tomando um vinho. 3085-1313, Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp, 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bar Pizzas. Confira mais em BAPIZZAS, bapizzastudojunto.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família. Pô, eu achei que não ia acabar mais patrocínio. Isso é um programa de sucesso. Estamos precisando demais. Pô, quanto patrocínio? Cadê o empoderamento das mulheres? Essa história é essa, vai botar a mulher a fazer pizza. Eu sou um cara que cozinha muito bem, Rec. A minha mulher é que pede a pizza lá em casa. Mas cozinha porque tu quer, porque é só ligar pro Bar Pizzas e pronto. Não, isso que eu quero dizer, então, tem que dizer para as mulheres. Poupa o homem, pronto, muda a frase. Tu tem que dizer, mulheres, vai botar o homem na cozinha, liguem, empodera as mulheres. Lá em casa eu só lavo a louça, limpo o chão, limpo o jardim. Os tempos são outros, né? Eu vou ligar pro Bar Pizza na final da Libertadores. Bar Pizzas. Não, vai se empanturrar, tomar uns 3 litros de vinho e dormir. Sabe que o meu sócio já comprou passagem para Natal, pro dia 29. Natal. Vai tirar uns dias lá, Colorado. Falou, vou me... Mas pra quê? Acho que ele tá meio receoso. Vai sair do circuito. Natal, eu achei que era pra colar com o jogo do Inter, mas o Internacional já jogou com o ABC. Eu também pensei isso. É pra o Inter já aprendeu o ABC. Ele quer sumir daqui no dia do dia 29. Tu cantou a musiquinha do Pelé pra ele? Acho que o Pardal fez aquele gol aqui em Porto Alegre com o ABC? Não, cantei. Eu poupo ele de vez em quando. O Pardal multou o Inter naquele jogo. Mas essa discussão... Musiquinha do Pelé, ABC. Essa discussão que o Felipe a gente estava fazendo, eu acho que o Inter sim precisa começar a pensar em 2018, porque não vamos se enganar. Encarar a Série A com Cláudio Vinck, Alemão, como é que é o zagueiro central aquele, o Felipe Gutierrez? Aí é que entra o recomeço. Saber contratar 2 ou 3. Porque o Internacional não tem mais dinheiro para contratar. Não. Aí é o Danilo Silva. Danilo Silva. É outro que é repatriado sempre, entendeu? Já teve aqui. É um bom moço. É um bom, mas não precisava. Mas é por isso. Mas para Genro, o Inter precisa de atleta. Então, essa discussão... Tá, mas aí tu citou 3 ou 4, só que não serve. O Internacional tem 7 bons. Não, tava chegando lá. Danilo, Cuesta, Wendel, eu também, eu concordo contigo. Mas Série B... Eu não concordo com o Potker, Nico, Damião. Mas eu acho que tem uma base boa e tem que entrar nos trilhos. Tem que entrar nos trilhos. É pior do que o Vasco que vai para Libertadores? Não. É menos pior do que muito time que está na Série A aí. A base é boa, mas o problema que o Felipe apontou é de gestão. Aí é outra questão. E o que faz com os 40 que voltam agora? O que faz com os 40 jogadores que voltam? Que a gestão vai ter que ter habilidade, né? Rescinde. Paga em 60 meses. Isso aí. Ou vende por 50%. Paga em 60 meses se é para emprestar, para pagar salário, para terminar. Tem o brasileiro de aspirantes. Põe no brasileiro. Também dá. Se tiver alguma esperança futura, né? Porque só para passar o tempo. Até amanhã, 1h.